Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus é bom? Quem está triste aqui com o Senhor, levanta a mão. Que bom que está todo mundo feliz, glória a Deus, que bom. Se você está feliz, você tem algum motivo para agradecer a Deus? Que Ele fez alguma coisa boa para você essa semana? Alguém tem alguma coisa? Deus fez alguma coisa boa para alguém essa semana? Fez sim? Amém, estamos com saúde aqui. Bênção. Glória a Deus, estamos com saúde, estamos aqui. Amém. Que mais que Deus fez na sua vida? Você tem motivo para agradecer? Que mais? Saúde, salvou, salvação? Nós vamos para o inferno. Glória a Deus. Isso é uma grande coisa. Isso é uma grande coisa. Que mais? Que mais que Deus tem feito na sua vida? Provisão, não tem faltado alguém que está com necessidade em casa, está precisando de comprar comida, alguém não tem condições? Você está precisando comprar comida, está ruim na sua casa? A Sofia levantou a mão lá, falando que a coisa está ruim lá. Sofia, depois a gente conversa, tá bom? A igreja vai te ajudar. Tá? Cortou iogurte, Yakult, Danoninho, cortou o Danoninho. Está só na água e na alface. Eu perco que a mãe nem pode se defender, coitada. Está lá, está gritando lá, ninguém nem ouve. Ninguém nem ouve. Que mais? Que outro motivo você tem para agradecer a Deus? Que outro motivo? Liberdade de adorar a Deus. Liberdade de adorar a Deus. Você sabia que tem muitas igrejas, muitas pessoas, muitos irmãos nossos que vão para a igreja sem saber se vão voltar para casa, porque podem morrer no meio do caminho? Eu não mando isso daí para vocês, mas eu recebo fotos e filmagens de várias igrejas que eles queimam os crentes dentro da igreja. Horrível. Eu não repasso isso para a igreja por motivos óbvios, mas eu tenho no meu celular, infelizmente. Eles mandam para mim que eles fecham vários países aí fora. Eles trancam a porta da igreja num dia de culto e metem fogo em volta da igreja e fazem uma fogueira com os crentes. E nós temos liberdade para louvar a Deus. Isso é motivo para agradecer. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vem para a igreja na religiosidade, no costume de vir todo dia, todo domingo, toda terça-feira, e glória a Deus, e tá bom. Mas procura aí mais um motivo para agradecer a Deus. Tem mais algum motivo para agradecer a Deus? Tem mais algum motivo? Livramento. Quem veio de carro para cá? Quem tem medo de avião? Pode levantar a mão? Você sabia que é muito, sei lá quantas centenas de vezes mais fácil você morrer num acidente de carro do que de avião? O avião, acredite se quiser, é um dos transportes mais seguros que existe. E você veio para cá num transporte super perigoso. Você veio de carro e vai voltar de carro. E amanhã vai trabalhar de carro e vai voltar de carro. E Deus te livra quantas vezes? Olha, só no céu que a gente vai saber quantos livramentos Deus nos deu. Só quando chegar lá no céu. E é motivo de agradecer. Muito obrigado, Senhor, que eu nunca tive um acidente de carro. Muito obrigado, Senhor, que ninguém nunca bateu em mim. Às vezes você dirige bem, você é cuidadoso. Não, pastor, eu sei disso, mas vem um outro aí, passa o sinal fechado, bum, né? Acontece? Glória a Deus, livramentos. O que mais? Último. Qual o motivo de agradecer a Deus? Sofia, agora, Sofia. Motivo de agradecer a Deus, você está falando, você tem voz, você consegue falar, você é uma bênção, tem saúde, água potável, meu Deus, água potável. Alguém aqui já carregou água para casa? Carregou água? Alguém já? Eu já. Já carregou água? Já carregou água também? Eu, na Argentina, a gente não tinha água potável, não tinha água encanada, não tinha nem cano na casa. Não tinha. É porque a cidade que a gente estava não tinha. E aí, tinha poço que a gente coletava água da chuva. Tinha um poço, a gente coletava água da chuva e estava lá. E aí, quando na primeira vez que nós chegamos lá, nós fomos tirar a água do poço e estava cheio de bichinhos, sabe aqueles martelinhos?
Aí minha mãe, ai meu Deus, esses bichos, tá... Aí a irmã que estava junto, não, liga não, isso é da água. É assim mesmo, a gente bebe com tudo. Do que os outros, comparando com o que os outros têm. A gente reclama do que eu tenho, comparando com o que os outros têm. Agora, eu nunca vi ninguém reclamar, poxa vida, que coisa, eu vim de carro para a igreja, mas eu queria vir a pé. Ah, meu Deus do céu, coisa. Eu estou reclamando porque, olha, eu tenho 3 sapatos pretos, era para não ter um só. Poxa vida, que coisa chata. Ah, não gosto não. Ah, por que eu tenho... por que eu tenho... vou para casa agora, tem água quente para tomar banho. Eu queria tomar banho de água gelada. É isso que eu queria. E cuia. Alguém já tomou banho de cuia aqui? Vocês sabem o que é? E quando venta, então? E quando tem o buraco da janela do banheiro está furado, já aconteceu. E ainda tem vento. Eu falo por experiência própria. Eu não queria tomar banho quente, não. Eu queria tomar banho gelado. Eu nunca vi ninguém reclamar disso. A gente sempre... E quantas pessoas não têm carro? Quantas pessoas não têm roupa direito? Quantas pessoas não têm água quente em casa? E a gente se compara com o que o outro tem, mas a gente não se compara com o que o outro não tem, né? E dá graças a Deus pelo que tem. É isso que eu gostaria de destacar hoje. Você dá graças a Deus pelo que você tem. Porque graças a Deus, Deus tem te dado muitas coisas boas. Agradeça a Deus por isso. Não fica olhando o outro que tem uma Ferrari, não. Glória a Deus que eu tenho um carrinho e outro que não tem. Não tem nem bicicleta. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. E louvo a Deus, porque tem pessoas capacitadas aqui na igreja. Hoje o diácono Leonildo vai trazer a palavra de Deus para nós. Amém? Glória a Deus. Eu sempre gosto de dar oportunidade para afiar a ferramenta, né? Eu sempre falo isso, de afiar a ferramenta. E é usando que vai, na prática que faz, né? A prática faz a perfeição, dizem por aí. Mas no caso da palavra de Deus não é perfeição, a prática nos leva a ter mais desenvoltura em compartilhar a palavra de Deus para nós. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor? Meu Deus, meu Pai, te louvo pela vida de Leonildo, Senhor. Te agradeço muito, Senhor, por quem ele é e pelo que ele tem feito nessa igreja. Te peço que possa abençoar a ele, a sua família, protege, guarda, dá saúde. Pai Santo, eu te peço, abençoa o teu servo, prospera ele, Senhor. Que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu possa prosperar grandemente. Meu Deus, te peço, usa o teu servo, Senhor, a trazer a tua palavra nessa noite para nossas vidas. Senhor, que seja tu, Senhor, falando através do teu filho. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz, amada igreja. Não é um momento muito comum, né? Eu estar aqui para pregar, no caso, né? Mas vamos lá, o pastor incumbiu isso para alguns aqui da igreja, né? E eu faço parte de um desses. E espero que o Senhor guie, né, na palavra que ele já me tocou no coração. Eu já até tinha conversado com o pastor. Que ele me tocou, tinha estudado já várias outras coisas, né, ao decorrer dos dias atrás aí, e Deus acabou tocando, né, no meu coração para ir para um determinado texto, e do nada, assim, eu fui nesse texto, estava lá com um marcador já, né, com um marcador de texto, tudo tal no local, falei, então acho que é esse mesmo, né, eu não... não tenho muito o que discutir, não. Já estava até marcado. Eu nem lembrava de ter lido isso, já, enfim. Mas eu falei, então é isso mesmo. Acho que é uma confirmação de Deus para trazer isso. Aí foquei um pouco mais nesse texto. Vamos estudar um pouco mais sobre isso, né? Estudamos um pouco mais, aí abrangemos outras coisas mais, enfim, que nem eu estava conversando com o pastor aí. E ele falou, não, Deus vai tocando, né, e vai, enfim, mudando se for o caso, vai acrescentando se for o caso, a gente vai orando, pedindo, e ele vai, né, agindo da forma que ele quer. Espero em Deus que o coração dos irmãos estejam abertos para ouvir a palavra de Deus, como o meu esteve para estudar, e aprendi muito, essa palavra já me tocou muito no meu coração. Porque, que nem o pastor falou, né, e até o Reginaldo complementou,
Na verdade, a Bíblia, o estudo, ele afia a gente, né? Ela afia as pessoas, né? Nos torna melhores, nos torna capazes, enfim, e isso. Quanto tempo tem, pastor, para pregar? Não vai passar de 5 minutos, fica tranquilo, tá? Pode ficar sossegado. Não, brincadeiras à parte. Já foi, e por coincidência, que é Deus que faz essas coincidências, né? Já peguei uma partezinha aqui do louvor que fala, que os irmãos cantaram aqui em cima: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Isso é o quê? Isso são palavras, né? Que a gente usa para agradecer, para exaltar o nome de Deus, que a gente usa em forma de agradecimento, que a Soninha fez. Agradeço a Deus por isso. A gente usa palavras. E o pastor acabou perguntando aqui, né, no decorrer, o que a gente tem para agradecer, né? São palavras. A gente tem que usar essas palavras, isso tem que sair da nossa boca. E a gente agradecer a Deus, a gente tem que ser grato a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é, pelo que somos hoje, onde estamos, a vida que temos. A gente tem que ser grato, independente de qualquer coisa. A maior gratidão é pela nossa salvação, como foi falado aqui, e por saber que Ele nos ampara, Ele cuida de nós, né? Como, não lembro quem foi que falou aí, que tinha uma pessoa caminhando e tinha uma pegada que era a pegada de Deus do lado, né, na areia. E aí, daqui a pouco, a pessoa olhou para o lado, ou para frente, enfim, não sei, e não viu mais a pegada de Deus. Aí falou: ué, Deus, o senhor não está mais comigo? O que aconteceu? Me deixou, tal, tudo? E Deus não deixou. Deus tinha pego essa pessoa no colo e estava carregando ela. Então, a gente tem que agradecer em qualquer momento que seja. Porque a gente que é cristão, nós que somos cristãos, sabemos que Ele está conosco todo o tempo. Não é Ele que vira as costas para a gente. Muitas das vezes é a gente que vira as costas para Ele. Então, vindo da parte de Deus, Ele está conosco. É isso que eu tenho para complementar nesse início. E o meu tema, no caso, né, que eu estava aqui trabalhando esses dias aí, é o poder das palavras. O poder da palavra. E o poder que a palavra tem, ela é muito boa e ruim. Depende da forma que a gente usa ela, né? A gente tem que ter sabedoria para usar ela de forma que seja para bênção e não para maldição. Então, porque a gente que é justo, a gente que é cristão, a gente tem que ser fonte, né, de água viva. A gente tem que... O que seria a fonte de água viva? Não é uma fonte que derrama água ali, não, que nem tem as fontes aí, enfim. Mas isso é de forma, como fala? Desenhada, figurativa, né? A gente tem que transbordar falando coisas boas, abençoando o irmão, bendizendo a vida do irmão, né? Então a gente tem que ser essa fonte. E onde eu me apeguei para estudar foi em Provérbios. E lá destaca, assim, basicamente o impacto que tem das palavras na nossa vida, seja ele bom ou ruim. Eu até especifiquei uma parte aqui. A fala do justo é fonte de vida, mas o perverso traz violência e destruição. E esse capítulo acaba nos ensinando sobre isso. Não todo o capítulo, mas tem tópicos, né, que fala, alguns versículos que fala bem específicos sobre isso, incluindo em Mateus, em Tiago e em vários outros, né, acabam falando sobre isso. Eu gostaria de ler Mateus 18:15, o perigo de falar demais. Por que esse texto? Se a gente fala muito, às vezes a gente acaba maldizendo o nosso irmão. A gente acaba falando alguma coisa errada do nosso irmão. Às vezes a gente espalha por trás conversas paralelas, que o pastor já falou tantas vezes aqui, para Deus repreender isso de forma
acabar com isso, porque isso acaba atrasando, né, a nossa vida, acaba atrasando a vida do nosso irmão, porque a gente acaba maldizendo ele por trás, e sendo que o que Deus quer é que a gente vá até ele e converse com ele. Se ele fez mal para você, vá até ele e converse. Se ele não fez mal, aí que você não tem motivo mesmo para estar falando dele, para falar mal, que é o que a gente está falando. Então, se é para falar bem, ninguém vai falar, né? São poucas as pessoas que ficam chegando para o outro ali. Não, fulano é bom nisso, fulano é bom naquilo e tal, enfim. São poucas. Se a gente parar para pensar, são poucas as vezes que a gente faz isso. E a ideia é essa, é falar o bem, não falar o mal. Então, nesse texto fala, se o seu irmão peca contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Nesse caso da pessoa falar mal de você ou cometeu algum erro com você. Se não, por hipótese alguma, não fale mal do seu irmão. Não fale mal do seu irmão, não fale mal do seu próximo, que inclusive tem uma passagem bíblica, não me recordo agora, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. A gente está falando mal de Deus. Que a gente tem que tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não quer isso, não vamos fazer para os nossos irmãos. Gostaria de ler lá em Provérbios 10, 19. Que fala, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. É dura. Controla. Não fala não, evita. Eu posso falar por mim, eu sou um pouco mais impulsivo, né? Já fui pior assim, de falar sabendo que eu estava falando, sabendo que é algo ruim, sabendo que ia machucar alguém, e falar intencional. Mas a gente tem que se policiar. Vamos colocar aí mais ou menos uns 10 anos para cá, me policio bastante, porque, queira ou não, o mundo jaz do maligno, o nosso corpo é falho, a gente peca, a gente está sujeito a pecar, a errar com o nosso irmão. Para isso que existe o perdão, né? O pedir, se humilhar e pedir perdão. Mas a gente tem que se controlar, a gente tem que ter autocontrole na língua. Que nem a Soninha falou, eu fico pensando, tudo, mas não deixe isso sair para fora. Não deixe, se controla. Deus, me ajuda, me sustenta, não deixa que eu fale essas coisas, ou não deixa que eu haja dessa forma. E a gente tem que ter esse autocontrole, a gente tem que controlar a nossa língua, a gente tem que ponderar, saber as palavras que vai falar, a gente tem que usar da verdade, quando for necessário, tem que falar, se às vezes é dura, ok, não tem problema, mas não difamar o irmão, não falar mal do irmão, e controlar, porque é pecado. Falar coisas maldizentes, maldizer o seu irmão é pecado. Isso é bíblico e nós vamos chegar lá. Então, que os irmãos tenham, que a gente possa ter esse autocontrole, que a gente possa pedir a Deus, né? Que a gente continue orando e pedindo e para a gente não ser essa pessoa impulsiva e sair falando tudo de qualquer maneira, de qualquer forma, palavras torpes, né, como se fala aí, num português mais bonito, né, palavras feias, enfim, evitar, se controlar e pedir para Deus, né, para Deus usar a nossa boca para a gente bem dizer, ao invés de maldizer ou nem pensar nisso, bem dizer o nosso irmão. E outro tópico que eu gostaria de entrar aqui é a sabedoria se revela na língua. Desculpa. A sabedoria se revela na língua. Como? A gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento de pensar no que a gente vai falar. Eu, graças a Deus, aprendi bastante com a minha mãe. Ela, acho que a maioria aqui conhece ela, né? Ela é bem tranquila, ela não sai falando como a gente fala no português bem claro, né? Pelos cotovelos, né? Ela é bem tranquila, ela não é de arranjar confusão,
Meu pai já era um pouco mais alterado, né? Mas meu pai vinha às vezes e falava para minha mãe, eu me lembro, minha prima conhece, meu pai vinha: Terezinha, você não está vendo o menino ali fazendo não sei o quê? Você não está vendo isso, você não está vendo aquilo, você não vai fazer nada. Ela: calma. O nome do meu pai é José Joaquim, né? Calma, Joaquim. Calma. A gente vai conversar, eu vou conversar com ele, a gente vai resolver, a gente vai fazer. Ela não ia no impulso: vou lá, vou resolver, vou fazer, vou brigar, vou bater, vou... Apanhei muito, não vou negar, mas ela sabia, ela parava, ela não era aquela que ia e já batia de qualquer jeito, isso, sem pensar. Não, ela avaliava, ela falava, ela vinha e conversava com a gente, falava: você fez uma vez, você aprontou, essa é a segunda vez. Eu já falei, lembra, tal. Isso desde qualquer idade. Ela: então, você lembra, né? Lembra. Da próxima, avisa, já deixava avisado já. Então, quando a gente errava, já sabia que ia acontecer. Então, da mesma forma, é a Bíblia. Está tudo avisado aqui, está tudo escrito aqui. É só a gente seguir para não errar, para não maldizer o irmão, para não usar palavras erradas, né? Falar, vamos colocar aí, palavrões ou qualquer coisa que seja. Graças a Deus aqui eu conheço e tenho contato com a grande maioria dos irmãos e ninguém escuta falar palavrão ou escapar um palavrão. Escapou. Porque a língua fala o que o coração está cheio, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que acabam soltando porque é natural para ela é natural. E isso não pode ser para a gente. Então, a gente tem que se autocontrolar, seja qual for a maneira, mas use a sua maneira de ter esse autocontrole. Eu, por exemplo, eu fui criado, posso dizer que numa favela, vamos dizer assim, com os meus vizinhos. Já teve alguns que morreram, enfim, por questão de crime, isso, aquilo, outro. A maioria deles envolvido com droga e tudo, tal. Fui criado com eles e, enfim, minha mãe sempre me ensinou. A gente sempre teve discernimento, né, através da Bíblia, de escola dominical, enfim, de tudo, de participar dos cultos, né? E a gente sempre teve discernimento de nunca se envolver nas coisas erradas. Jogava futebol com eles, estava junto ali, brincava na rua, tal, tudo, mas nunca seguiu o caminho deles. Vou fazer tal coisa. Eu sabia que não era coisa que deveria. Eu não fazia, evitava, ficava ali em casa, estava ali, eles saíam, eu ficava ali sozinho na rua, ficava ali tranquilo. Então, a gente tem que, independente da idade, a gente tem que aprender a se controlar, a ter esse autocontrole, porque isso é crucial, a gente precisa dele. E se não tem, pede para Deus, ora, a gente tem que pedir, orar, interceder. Inclusive, pode até ser um ponto de oração já no final, já para Deus nos dar esse autocontrole, para a gente dominar a nossa língua, a nossa boca, né, o nosso falar. E eu gostaria de ler também Tiago 4:17. Que é o que eu estava falando. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Isso quer dizer o quê? A pessoa que sabe falar bem, acho que todo mundo aqui sabe falar bem, né? Acho que todo mundo sabe, a gente não pratica muito, mas acho que todo mundo sabe falar bem. E se não faz, e ainda pior, faz o contrário, fala mal do irmão, é pecado. É pecado. É pecado, está em pecado, está pecando e precisa urgentemente pedir perdão para Deus, se controlar e evitar esse tipo de situação. Está aí em Tiago 4:17, é pecado. Pode ser que tenha gente que fala: não, mas nunca vi ninguém falar sobre isso, né? Que é pecado, eu só falei, só comentei, só fiz uma fofoquinha. Mas não, é pecado. É pecado, sim, porque o pecado é saber fazer o bem e não fazer. Fazer o que é mal. E falar mal do seu irmão é fazer o mal contra ele. Inclusive, tem até eu estava nas minhas pesquisas, né? Tem até como posso dizer? Uma historinha para deixar isso mais figurativo. Uma pessoa estava falando mal, né? Falou mal de um amigo, de uma pessoa próxima. Saiu falando mal para todo mundo. Mal para todo mundo, para tudo que é lado.
Aí veio aqui com o pastor, chegou aqui com o pastor, falou: pastor, eu falei mal do fulano e estou arrependido, mas falou para quem? Não, falei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de gente. Ah, foi? Então tá bom. Não é que o pastor faça isso, tá? Mas aí o pastor pega e fala assim para ele: você quer corrigir, né? Você quer arrumar isso aí, você não, o erro que você cometeu, né? Ele: não, quero arrumar sim, quero consertar, porque eu sei que eu errei, não deveria ter falado, né? Mas falei. Tá bom, então fala o seguinte, é uma dica só, tá? Pega um travesseiro de pena. Um travesseiro de pena, sobe até um monte bem alto, uma montanha bem alta, vai lá, rasga esse travesseiro, sacode ele, sacode. Aí, depois você volta aqui para a gente conversar. Aí ele sacudiu lá o travesseiro de pena. Desceu, voltou. Pastor, pronto, resolvido. Já sacudiu o travesseiro de pena, tá tudo certo. Era isso mesmo? Tá tudo resolvido, né? Não, você não está pagando penitência, tá? Você não está pagando penitência. Subir o morro, sacudir lá, não é penitência, não. Aí o pastor pega e fala para ele: então, agora você sobe lá de novo, volta lá no mesmo morro lá, recolhe todas as penas. Será que é possível? Aí a pessoa, mas não dá não. Você falou só para sacudir lá e as penas voaram, né? Saiu tudo voando. E agora? O que faz? Esse é o caso. Depois que você fala, o que você falou não volta atrás. Não tem como desfalar. Então, por isso, a gente tem que ter muita atenção no que a gente fala. Prestar muita atenção. Aí, o negócio é não falar. Pedir perdão depois que falou, se consertar com o seu irmão, mas não falar. Porque depois que falou, depois que você falou mal do seu irmão, já está falado. A palavra ela não volta. Ela não volta atrás, ela não entra na boca de novo. Não adianta. Por isso que a gente tem que ter esse autocontrole, tem que se policiar mesmo. O irmão fez ali não sei o quê, vou lá falar. Não vou falar, não, deixa quieto. Se for o caso, eu vou conversar com ele, vou chamar ele, vou sentar com ele aqui. Meu irmão, senti meio triste com o que aconteceu. Nem foi comigo, foi só uma atitude que você teve. Enfim, mas conversa com o seu irmão. Conversa com a pessoa que seja, mas não sai falando mal, porque quando a gente fala mal é como essas penas, elas voam e não tem como mais recolher, não tem como mais voltar atrás dessas palavras e falar: lembra que eu falei mal do fulano lá para você? Não, volta, ele é bom, tal, não sei o quê. Não, você já falou. As consequências já vieram. Quantas pessoas a gente não sabe aí, falando de youtuber, por exemplo, quantas pessoas não sofrem com os haters? Quantas pessoas, quantos pastores, quantas igrejas não sofrem com isso? Na vida real, fora da mídia social, né? Acho que a maioria aqui já conhece casos de linchamento, por exemplo. Pessoa que comenta: fulano fez mal para uma criança, matou fulano, ciclano, beltrano, enfim, coisas assim do tipo. E o que a população faz? Vai lá e muitas das vezes mata a pessoa. Mas é verdade aquilo ali? A justiça está aí para ser feita, e não é a gente que tem que tomar essa atitude e fazer ela com as nossas mãos ou com as nossas palavras. Não é, a gente tem que se controlar. Deus fala na Bíblia, a justiça terrena foi instituída por Deus. Seja ela boa ou ruim, o tempo dirá. Mas ela está aí para fazer o que tem que ser feito. Então, a gente tem que ter esse autocontrole com o que a gente fala. Eu me lembro de um caso de uma mulher, se eu não me engano, em Santos, lá em São Paulo, que ela acabou falecendo, morreu porque falaram que ela tinha, não lembro o quê, que ela tinha matado o filho dela, alguma coisa assim do tipo. Uma criança, não foi? Isso mesmo. Que ela pegava a criança, que ela fazia bruxaria com as crianças e tal, tudo. E depois de que passou o linchamento, ela faleceu, tudo. E virou caso de TV e tudo lá, enfim. E ela faleceu, aí depois descobriram que não era ela. E a família dessa mulher, não lembro se ela tinha filhos ou não. E agora?
Palavra. Aquilo que a gente fala tem poder, e teve o poder de tirar a vida dessa mulher, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu não sei, o tempo dirá e Deus dirá, mas essas pessoas que falaram, não pecaram? Ah, mas eu não matei ela, foi o outro lá que foi lá, eu só falei. Mas é certo? O que você fez foi certo? Então, enfim, a gente pode matar uma pessoa espiritualmente, a gente pode matar uma pessoa financeiramente, falando mal do trabalho dela, ou, enfim, no trabalho, o seu companheiro de trabalho falando mal do seu companheiro para o seu chefe. Enfim, a gente pode matar uma pessoa de diversas formas. E o pior de tudo, né, uma das piores, que é espiritualmente. Quantas pessoas já não entraram e saíram dessa igreja, ou de outras igrejas, quiçá? Qual o motivo? Será que não foi uma palavra? Será que não foi uma fofoquinha? Será que não foi uma conversinha de canto? Então a gente tem que parar e pensar muito bem no que nas nossas atitudes. O que a gente faz? Desculpa, viu? Eu não sei, acho que é Deus que está falando, não sou eu, tá? Eu só estou transmitindo o que Ele trouxe. Às vezes é um pouco duro, não sei, mas falou bastante comigo isso também. Enfim, mas a gente tem que se controlar, a gente tem que ter esse autocontrole, a gente tem que se policiar, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, fazer o que for para Deus nos dar discernimento, que é o que mais tem em Provérbios, fala de sabedoria, né? A gente tem que ter essa sabedoria para ter esse autocontrole, para se policiar, para, enfim, fazer o que tiver que ser feito para não sair maldizendo o irmão, não sair falando mal dele, não fazer nada contra ele, nada de mal. E, se possível, levantar o irmão, que nem a gente acompanha muito em encontro de casais. Os pastores, ou pastoras no caso, normalmente falam, se o seu marido é um traste, é ruim, não faz as coisas, tal, fala bem dele, porque Deus vai mudar ele. Fala bem dele, ou da mulher, no caso, fala bem, não fala mal. Quanto mais você fala mal, o fulano é ruim, o fulano é ruim, o fulano é ruim, ele vai continuar sendo ruim. Ele vai continuar sendo ruim, ou ela que seja. Desculpa. Ou o filho, no caso, quantos não fala, que filho maldito, que isso aqui é uma praga, e tal. Errado, está errado. A gente tem que falar bem, filho abençoado, meu Deus do céu, tem saúde, muita saúde, abençoa a vida do seu filho, abençoa a vida do seu esposo, da sua esposa, seja fonte de bênção, não fonte de maldição, para amaldiçoar o seu irmão. A palavra tem poder e ela tem que ser usada de forma correta. Ela não é para ser usada de qualquer maneira. Não tem problema, eu vou falar o que der na telha, eu falo mesmo e tal. Não pode ser. Não pode ser com filho, com quem quer que seja. Não pode ser. A gente tem que se controlar. E gostaria de ler lá em Tiago 3:10. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por que fala... Pode continuar, o 11. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso... Pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É o que a gente estava falando de fonte de bênção. A gente... Pode voltar lá no 10, por favor? Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Está falando em Tiago. A gente está aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, como foi cantado aqui, para exaltar o nome dEle,
para falar palavras boas, agradáveis, né? Para trazer uma oferta agradável a Deus com nossos louvores. Aí a mesma palavra, a mesma boca vai ali fora, ou no cantinho da igreja aqui, falando mal, maldizendo. Não pode. Amaldiçoando o irmão. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Errado. Como a gente já viu, é pecado. E aí fala, isso não deve ser assim, não pode. Está errado. Está errado. A nossa boca foi feita para abençoar o nosso irmão. Para bendizer, para falar palavras boas, agradáveis, para louvar o Senhor. Não para isso. Para isso tem um mundo aí fora. Que é o que fala na Bíblia, né? Aquele que é sujo, que se suje mais. Aquele que é santo, que se santifique mais. Então, aquele que é sujo, espero, Deus, que não tenha ninguém aqui, que sejam os de fora. E os de fora que continuem falando, que se sujem mais. Se é isso que você quer, continue. Mas do mundo. Não aqui na igreja. Não na nossa igreja. A gente tem que se policiar e tenho fé em Deus que isso vai acontecer e a igreja vai crescer com irmãos bendizendo um ao outro, abençoando ao outro. Desculpa, estou um pouco gripado ainda, me recuperando, mas, enfim. A gente tem que bendizer da mesma forma que fala para... Eu não lembro agora, me veio na cabeça, mas que fala para a gente ajudar os da casa primeiro, né, os de casa primeiro. O pastor Túlio é eletricista. Precisa de um eletricista? Ali o irmão Antônio chamou o pastor. Os da casa primeiro. Os da casa primeiro. O Vando mecânico, esposo da Ana. Os da casa primeiro. Eu não estou falando que ele é santo, que ele é o 100%, que ele é o melhor que tem, não. Não é isso. Mas a gente tem que tentar, da melhor forma possível, abençoar o nosso irmão. A gente tem que, da melhor forma possível, abençoar ele. Indicar o irmão, não custa nada. Alguém perguntou, conhece quem faz tal coisa? Conheço sim, irmão meu, amigo meu, está aqui, ó, gente boa, trabalhador, honesto, tal, tudo, não custa nada. Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Que a boca seja para bendizer, não para maldizer. E a gente acaba abençoando. Se aí abençoou o pastor, por exemplo, que tem preso dele, o Vando também, que é o que fala no outro texto, eu acho que eu vou chegar lá. Isso acaba se espalhando. Por quê? O pastor vai precisar de funcionário, que tem mais trabalho. O Vando vai precisar de mais funcionário, porque tem mais carro para arrumar. Ou assim por diante, quem quer que seja. Vai contratar quem está precisando de trabalho. Por quê? Por causa de uma palavra. Uma palavra amiga que você foi lá, compartilhou, falou, não, o fulano ali é bom, trabalha bem e tudo tal. Se ele não trabalha, abençoa a vida dele, fala, ele vai trabalhar bem. E pronto, ele vai ser bom, ele vai melhorar no que ele está fazendo. Mas vamos bendizer o nosso irmão. Vamos bendizer. E o tempo dirá, deixa o tempo com Deus. Deus fará o que tem que fazer. Se ele realmente é um mal, é uma pessoa que faz má, que age de má fé, o tempo vai dizer. E Deus há de fazer justiça. E pronto. Mas não vamos usar a nossa palavra para amaldiçoar. Falar, não vai lá não. Aquilo ali é só irmãozinho da igreja. Só, e olha lá, viu? Porque, nossa, Deus trabalhando, sei não, viu? É ruim, é mal, enfim, não é honesto. Enfim, você está usando sua boca para amaldiçoar, para falar coisas ruins. Ou seja, se ele estava pecando com a desonestidade dele, você está pecando junto. Porque você está falando mal. Mas ele pecou primeiro. Você pecou atrás. Uai. Eva pecou primeiro e Adão foi junto. Estamos nós aqui, ó. Simples assim. Simples assim. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a bendizer, a abençoar o irmão, falar bem, indicar se for possível, indica, fala, fulano ali é bom nisso, o outro faz aquilo, o outro aquilo, eu sei do outro irmão que faz aquilo lá, vamos um ajudar o outro, é assim que é uma família, que é uma igreja, é assim, não é, é o que normalmente falam, né, que a pessoa que é empresária ou que cresce na vida, normalmente, isso é feio, mas normalmente ela não cresce
onde ela cresceu. Normalmente ela não cresce onde ela cresceu. Porque onde ela cresceu, as pessoas conhecem ela, sabem de onde ela veio, sabe do passado dela, seja ruim ou bom, e fica lá, fulano sempre foi pobre, nunca vai ser ninguém na vida. Olha lá, comprou um carro novo? Certeza tem coisa errada aí. Certeza. Fez alguma falcatrua aí para conseguir um carrinho novo. E são as pessoas que nos conhecem. São as pessoas próximas. Muitas das vezes, parente, irmão, gente próxima. Acho que todo mundo conhece isso, sabe disso. Onde a gente... O profeta não tem honra na sua casa, Jesus. O próprio Jesus disse isso. Sim, o profeta não tem honra. Jesus foi um deles, né? Ele, enfim, todo apuro que ele passou na região dele. Enfim, dentre os outros, os discípulos e tal. Enfim, isso é praticamente um fato, né? Isso é praticamente um fato. Porque as pessoas sabem de onde a gente veio. As pessoas sabem. Mas a gente pode mudar. A gente pode e deve mudar. A gente tem que ser mudança. Que se você fez isso até hoje, que isso pare hoje. E amanhã seja diferente. Hoje mesmo, a gente ora aqui, repreende isso, e amanhã já vai ser um novo dia, já vai começar uma nova vida, e quem te conheceu daquele jeito lá, já não vai te conhecer mais. Vai falar, nossa, fulano mudou. Fulano vinha aqui só para fofocar. Fazia a rodinha ali só para fazer um té lá, né? Só conversar, só falar coisa errada. Não, mudou. A gente é crente, a gente é cristão, como eu já ouvi. Quem foi? Foi o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele, numa das pregações que eu estava assistindo dele, ele fala que, infelizmente, a gente está nessa era agora, tá? Ele fala que antigamente, como que os irmãos se convertiam antigamente? O irmão ia no bar, falava palavrão, vivia em rodinha de contenda, enfim, bebia, fumava, fazia um monte de coisa. Aí ele se converteu, veio para a igreja. Usa terno, fala bem, fala calmo, tranquilo, já não vai mais no bar, não fuma, não bebe. É mudança de atitude, mudança de caráter, mudança do que for. É mudança. Já hoje em dia, não. Hoje em dia, a grande maioria, não é o nosso caso aqui, tenho certeza disso, na grande maioria das igrejas, a igreja está mudando para se adaptar às pessoas. Agora tem rave gospel, tem balada gospel, tem festa junina. Não, aí já nem fala festa junina, fala festa de São João, né? Na igreja. Fala, ué, pera lá, como assim? Tem, enfim, qualquer outras coisas aí, tudo falando que é para atrair o pessoal. Mas está atraindo o mundo para dentro da igreja, você não está atraindo almas. Você só está trazendo o mundo que era lá fora para cá. Era uma balada que era uma festa que era numa casa de show, agora é dentro da igreja. Isso está errado. Da mesma forma que as nossas atitudes. A gente aceitou a Jesus, a gente recebeu o Espírito Santo, é para ter mudança. É para a gente mudar. Se não mudou, mude. Há tempo. Há tempo da gente mudar, da gente corrigir, da gente voltar atrás e falar, não, Deus, me perdoa, me limpa, me enche o meu coração de coisas boas, para transmitir coisas boas, para ser fonte de vida, de bênção para o meu irmão. Que a gente possa estar orando para Deus poder nos usar de uma melhor forma, o Espírito Santo tocar os nossos corações. Gostaria de ler em Provérbios 10, 31 e 32. Provérbios 10, 31 e 32. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Que é o que a gente falou. Mas seja sábio, como fala aí. Isso é Provérbios de Salomão, né? Acho que, não vou falar isso, mas talvez um dos que mais errou bastante, e não foi pouco, está na Bíblia,
Enfim, estou falando do que está na Bíblia. Talvez tenha até coisa fora da Bíblia que a gente não saiba. Mas ele é tido como um homem sábio. E olha o tanto de ensinamento que tem em Provérbios, que foi escrito por Salomão. O tanto de ensinamento, cada versículo, você pegar é um ensinamento, cada versículo de Provérbios inteiro. Pode ir lá que cada versículo. Mas com o quê? Que ele se tornou um homem mais sábio, segundo a Bíblia? Segundo os erros dele e pedir perdão, arrependimento, se arrepender. Diferente do pai, né, Davi, que cometeu erros, enfim, e nem todos os casos, né, enfim. Mas ele não, ele se arrependeu, pediu perdão, voltou atrás, e ao final da vida que ele escreveu Provérbios. Ao final da vida dele que ele escreveu Provérbios e disse tudo isso. Nada daquilo que eu fiz de errado me valeu a pena. Nada. Falei mal do outro, fiz isso, fiz aquilo, tal, um monte de coisa, e hoje estou no fim da minha vida, estou chegando ao fim da minha vida, e escreveu Provérbios. Não aconselho fazer isso, faça isso. O bom e o mal, tudo, Provérbios inteiro. É uma grande lição. Então, que a gente venha falar coisas agradáveis, seja fonte de vida na vida do nosso irmão. Gostaria de ler lá em Provérbios 10, 11 e depois o 21. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem sua violência. Que é o que a gente estava falando da mulher que veio a falecer lá. Violência. Por palavras malditas ali que foram faladas num determinado momento e acabou trazendo violência. Tem outra versão, mas eu usei essa versão aí que fica bem mais clara nesse contexto. E é complicado, a gente tem que parar e pensar. A nossa língua, a nossa boca tem muito poder. A gente tem que ter muito cuidado. 21, por favor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Sabedoria. A falta de juízo, que é o autocontrole, né? Você tem que ter um juízo sano, né, para se controlar e saber o que você está falando, porque leva à morte. Pode levar à morte. E a palavra dos bons faz bem a muita gente, que é o que eu estava falando. Se você fala bem do pastor, do trabalho dele, o trabalho dele vai precisar de mais funcionário, vai fazer bem para outras pessoas. Da igreja, por exemplo, se a gente fala bem da igreja, a gente não sai falando mal da igreja. Quantas pessoas não falam mal da igreja? Não gostei do culto de hoje. Não foi abençoado, não foi o que eu esperava. Pensei que o pastor ia trazer uma palavra de encorajamento, né, para me levantar. Não, ele só veio falando coisa aí que eu não gostei, não gostei. Aí sai falando mal. Não gostei. Não, vamos falar bem da nossa igreja. Que essa palavra que foi falada sirva de correção. E que a gente aceite essa correção. Que a gente aceite, porque a correção ela é para nos ajudar, é para nos fortalecer, para nos edificar. Não é para atrasar ninguém, não é para derrubar ninguém. E sim, a correção, de forma como foi falado lá, eu não sei se eu li Mateus 18:15. Li sim. Que é para a gente falar com o nosso irmão. No caso, se o pastor falou para a igreja, é para a igreja entrar no eixo. E se falou diretamente com você, é para você se acertar, porque tem alguma coisa errada. Não é que ele está sendo... É a mesma coisa, a grande maioria aqui é pai, mãe, a gente corrige o nosso filho, é porque a gente ama. Não é porque eu gosto de brigar com a minha filha, eu gosto de bater nela. Não é. Quem é o pai louco, né, falar nisso, gosta de bater no filho? Não faz sentido. Não faz sentido a gente, quando a gente tem que brigar, ou até mesmo chegar ao ponto de dar uma correção um pouco mais forte, dói no coração. Quem é pai sabe. Dói, corta o coração. Corta. A gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que eles errem. A gente não quer, mas a gente não quer também corrigir dessa forma. Mas a correção é necessária.
Então, quando a correção acontece, que a gente seja adulto o suficiente para baixar a cabeça, pedir perdão se for o caso. Se não, vai com Deus, entra no seu quarto lá, ora e... Senhor, me perdoa, sei que eu errei, enfim, e me ajuda a não errar de novo, tal. Sejamos adultos, sejamos pessoas fortes, firmes, e que aceitemos a correção, se ela vier, que venha. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos. Então, que a gente possa ter essa maturidade. E só uma conclusãozinha aqui. O justo usa a boca para edificar, consolar e orientar. Foi uma anotação que eu fiz. Suas palavras são como água fresca para os que estão cansados. Então, que a nossa boca seja fonte de água viva na vida dos nossos irmãos, do nosso próximo, do nosso amigo, fora da igreja. Que a gente possa levar a palavra de Deus, que a gente possa falar de Deus, porque a nossa boca foi feita para isso. Não para amaldiçoar, não para maldizer, e sim para agradecer, para levar boas novas. Levar boas novas, o mundo está precisando. O mundo precisa. Quanta gente aí não precisa de uma palavra de conforto aí fora? Sofrendo com problemas psicológicos aí, pessoas querendo se matar. Às vezes você chega lá com a pessoa, às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente não sabe. Mas a gente leva uma palavra de conforto para ela, que Jesus ama ela, que tem uma igreja que pode receber ela, tal, tudo. Às vezes você nem sabe desse problema mais grave, porque normalmente esses problemas de suicídio, essas coisas, quase ninguém vê. É uma coisa que a pessoa tem dentro dela e vai até que chega ao ponto que se mata ali e pronto. Mas que a gente possa ser fonte de vida para essas pessoas, possa levar uma palavra dos céus. Abre a Bíblia está repleta de ensinamento. Abre a Bíblia, leva uma palavra de consolo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu companheiro de trabalho. Não, Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, Ele vai te ajudar. Está difícil? Não, Ele está contigo, certeza. Não, mas... Aí a pessoa fala, não, mas não está comigo não, já faz tempo que isso vem acontecendo e não vejo mudança, continua do mesmo jeito, só piorando. Não, Deus é contigo, meu irmão. Vamos orar junto, vamos, quer ir na igreja, vamos junto. As coisas vão melhorar, eu tenho certeza, vão mudar. Seja a palavra de ânimo, seja a palavra de ânimo, seja a palavra de consolo, seja a palavra de bênção, não seja a palavra de maldição que saia das nossas bocas. Era essa mais ou menos o que eu queria trazer. Espero que, enfim, seja palavra de bênção para os irmãos, né? Espero que abençoe a vida de cada um aqui e que possamos corrigir os nossos próprios erros, né? Que possamos nos ver no espelho e ver esses problemas, né? Fazer uma autoanálise, né? Uma autoanálise, e que Deus possa trazer essa mudança. Porque o mundo está aí, é pecaminoso, a gente é carne, a gente é falho, a gente peca, mas Deus está aí para nos perdoar, para nos acolher, mas desde que a gente vá até Ele e peça perdão e esteja pronto para se corrigir, para mudar de atitude, para ter uma nova atitude. E a gente faz isso de joelho, pedindo para Deus, ajoelhar, pedir, orar, e Ele, com certeza, Ele atende. Ele atende as nossas orações. Ele atende orações. Ele está de ouvidos abertos para nos escutar, para nos atender e nos abençoar. Abençoar com essa mudança e que a gente possa ser fruto de bênção na vida dos nossos irmãos. Gostaria de chamar o pastor aqui para estar orando por nós, né, no caso, para abençoar a nossa língua, abençoar a nossa boca, que seja uma boca de bênção e não de maldição. Gostaria de pedir que o pastor orasse. Inclusive, né, o pastor pode até vir aqui do lado, inclusive com a nossa boca é que vem milagres, né? A gente ora, a gente pede para Deus para curar, a gente pede para Deus libertação, a gente pede para Deus um milagre, seja documento, seja o que for. A gente pede como? Falando. Então, o poder da nossa fala, da nossa oração, tem muito poder. Então, convido os irmãos para... O pastor vai direcionar a oração, mas convido os irmãos para orar, para a gente
falar mesmo, e que Deus possa ouvir as nossas orações e trazer aquilo que está no seu coração e que o seu coração deseja. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Bênção, bênção, bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante de uma coisa que o Leonildo falou logo no início aí, foi do autocontrole. O autocontrole. Se controlar. Porque eu falei semana passada sobre os pensamentos. Lembra que a pessoa pensar, conversar consigo mesmo? E na grande maioria das vezes, tudo bem que tem pessoa que fala sem pensar, mas na grande maioria das vezes a pessoa começa pensando, falando mal do outro consigo mesmo, reclamando do outro consigo mesmo, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, que a pessoa se encheu tanto daquela reclamação, daquela murmuração, aquela insatisfação com o fulano, que acaba falando com os outros daquilo que ela já estava pensando. Então, do início, a melhor coisa é parar logo no início, na fonte, na raiz. Que você possa, eu vou orar para que Deus possa nos dar, a todos nós, autocontrole. Em tudo na vida. Autocontrole no que você pensa, autocontrole no que você fala, autocontrole naquilo que você come, autocontrole naquilo que você age com as pessoas, como que você reage, a sua atitude, autocontrole na atitude, que às vezes a gente fica com raiva de uma coisa e estoura, não pode estourar, tem que ter autocontrole, atitude, às vezes a pessoa fala de um jeito, você dá vontade de dar uma resposta na altura, autocontrole, se controlar, que Deus possa nos dar autocontrole, e que possamos, em vez de falar uma palavra. Alguém lembra aqui na televisão tinha o Saraiva? Alguém lembra do Saraiva? Lembra do Saraiva? Quem não conhece a história, o Saraiva, você perguntava para ele: rapaz, você está sentado na cadeira, por exemplo, você está em pé? Não, estou deitado numa rede aqui. Dá vontade de dar. Você veio para a igreja? Não, rapaz, estou na praia, não está vendo aqui, estou todo molhado. De dar uma resposta, intolerância zero, mas às vezes a gente tem que se controlar, e autocontrole, amém? Você gostaria de ter mais autocontrole? Eu quero ter mais autocontrole, porque com autocontrole você deixa de pecar um monte de vezes. Falou muito aqui sobre pecados, vários pecados. Com autocontrole, você acaba deixando de pecar. E quando você deixa de pecar, você é abençoado. Vamos orar? Você quer autocontrole? Peça a Deus. Eu também quero. Eu quero ter mais autocontrole. Amém? Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença. Senhor, Tu fostes o homem perfeito. Tu viveste nesse mundo aqui, Senhor, sem pecado. Senhor, nos ajuda, Senhor, a controlar nossos pensamentos, controlar, Senhor, a nossa boca, controlar, Senhor, os nossos sentimentos, controlar, Senhor, aquilo que a gente reage, controlar, Senhor, as nossas atitudes, controlar, Senhor, as nossas respostas, controlar, Senhor, a forma que nós tratamos o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, Senhor, controlar, Senhor, a forma que nós tratamos as pessoas em geral. Nos ajuda, Senhor, a ser controlados, Senhor, controlados em tudo na nossa vida, que possamos ser pessoas equilibradas. Senhor, o diabo quer nos desequilibrar e nos fazer cair. Ajuda-nos, Senhor, a ser equilibrados. Ajuda-nos a ter respostas sábias. Ajuda-nos a pensar antes de falar. Ajuda-nos, Senhor, a controlar os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Senhor, não queremos que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca. Não queremos, Senhor, que sejamos pessoas que, com falta de sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios. Ajuda-nos a sermos abençoados. Ajuda-nos a sermos prósperos. Ajuda-nos a sermos pessoas agradáveis. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas que sejam iguais a Jesus. Senhor, nos ajuda a sermos iguais a Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, até na cruz, com Pilatos sendo
sendo julgado, tu permaneceste calado, como ovelha muda ao matadouro, com sabedoria tu permaneceste calado, e até na cruz, quando tu fostes falar, tu usaste sabedoria no que falar. Senhor, ajuda-nos a ter esse autocontrole, e que possamos fazer o bem às pessoas, que possamos mostrar Jesus a esse mundo perdido, que através de nós as pessoas possam vir a Cristo. Senhor, dá-nos uma semana maravilhosa, que possamos, Senhor, dá-nos a oportunidade de falar do Teu amor para outras pessoas, dá-nos a oportunidade de convidar pessoas para vir à Tua igreja, dá-nos a oportunidade, Senhor, de mostrar o Teu Evangelho para as pessoas que estiverem à nossa volta. Senhor, que nós, quando abrimos nossa boca, seja para falar do Teu amor, Senhor, que nós possamos sim falar, só que falar do Teu amor, da Tua graça, do Teu Evangelho, da Tua igreja, falar de Cristo, falar do céu. Senhor, que Tu possas usar nossa boca, não para amaldiçoar, mas para abençoar muitas pessoas. Dá-nos uma semana maravilhosa, Senhor. Fica conosco. Controla-nos, Senhor. Ajuda-nos a nós nos controlarmos a nós mesmos, e que possamos ser mais que vencedores. Aquele que controla a si mesmo, vence a si mesmo. Senhor, eu te peço, nos ajuda, Senhor, que possamos ser vencedores nesse mundo, em tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.